Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma seleção muito tradicional no futebol mundial, dona de 4 títulos de Copa do Mundo, mas que infelizmente nessas últimas 2 edições de Copa do Mundo 2018 e de 2022 acabou não se classificando e coleciona várias derrotas emblemáticas nesses últimos anos. Sim, vamos falar da seleção italiana. Para quem não me conhece, eu sou o Gordo, sejam muito bem-vindos ao canal do Gordo Sabe Tudo, canal voltado para amantes de futebol. Então, sem mais delongas, vamos entender o real motivo desses seguidos fracassos da seleção italiana. O ponto fundamental que a gente tem que entender da seleção italiana é um sério problema de formação de jogadores. E vamos pensar nesses últimos 20 anos o que acontece no futebol italiano e com suas principais equipes: Inter de Milão, Milan, Juventus e Roma. Nesses últimos 20 anos, essas grandes equipes, elas não tiveram grandes nomes italianos nas suas equipes notáveis. Sempre tiveram jogadores estrangeiros. O Milan com Kaká, com Shevchenko, com Robinho, com Ibrahimovic, a Inter de Milão com Adriano, agora campeã com Lautaro. Teve outros jogadores. A Inter de Milão foi campeã da Champions em 2010 sem ter um jogador italiano na sua equipe titular. Tinha Eto'o, tinha Milito, tinha Sneijder, o grande jogador daquele time que é holandês, e não tinha um italiano. A Roma, cheio de jogadores estrangeiros. O Milan hoje tem Rafael Leão, português, tem Giroud, um atacante francês, tem um turco, Çalhanoğlu. Então, o que está acontecendo para isso estar refletindo na seleção italiana? Esse modus operandi dos principais clubes italianos está agravando uma situação que a Itália não levou em consideração no começo do século. Basicamente, por essa ação no mercado de transferência dos seus principais clubes, revelar talentos no futebol italiano, principalmente no ataque, não virou algo primordial. Como as equipes eram muito agressivas em contratar jogadores de outras nacionalidades, a Itália privilegiou formar goleiros, privilegiou formar volantes, a Itália formou grandes volantes, e formar bons zagueiros. Mas a parte ofensiva não foi destacada, não foi uma questão muito levada em consideração. E isso agrava seriamente a seleção italiana. Se você pegar a seleção italiana nos últimos anos, a seleção italiana no ataque tem jogadores convocados que são do Torino, do Sassuolo, do Bolonha, do Atalanta, do Cagliari, que são times no campeonato italiano de meio de tabela, tendo times até que brigam para não ser rebaixados. Então, isso afeta drasticamente a atuação da seleção italiana, porque nesses grandes clubes da Itália não tem jogadores convocados. Se você for nos principais clubes do mundo, não tem jogadores italianos no ataque. No Real Madrid, no Barcelona, na Premier League, no Bayern de Munique. Não tem. A gente consegue achar volantes. Alguns volantes e alguns zagueiros você consegue achar nas grandes seleções. Mas o problema da Itália é o ataque. E a gente vê agora que a Itália foi eliminada pela Suíça. Uma seleção completamente previsível de jogadores medíocres, com jogadores que você acha em qualquer seleção do mundo. Infelizmente, não tem como resolver isso a curto prazo. Isso é um problema de metodologia das grandes equipes na Itália, e isso é um problema de formação. Para você mudar essa metodologia, você tem que ver o que pode se fazer com esses grandes clubes. Como é que eu vou mudar esse modus operandi? E como é que a Federação Italiana vai ver essa questão de revelar novos talentos? Os últimos grandes atacantes de nível mundial da Itália foi Del Piero e Totti, que são jogadores antes de 2010. Então a Itália está há quase 15 anos sem revelar, sem ter na sua seleção jogadores de destaque mundial. E isso é o que está levando a Itália a ter fracasso atrás de fracasso. Tá bom? Se você gostou, dá um like. Quer trocar uma ideia comigo, discordou, quer dar uma opinião?
escreva nos comentários, tá bom? Compartilhe o vídeo e um grande abraço.